do lar com déficit ocular não conseguirá utilizar uma banheira normal e terá que adaptar, geralmente com um poliban ou uma cadeira de banho. Às vezes é preciso fazer obras na casa de banho, às vezes é preciso fazer obras em casa, as portas. Infelizmente, os nossos arquitetos e os nossos engenheiros não pensam nisso e as portas não deixam passar muitas vezes uma cadeira de rodas. Não tem mais de 70 centímetros para deixar, mais de 50 centímetros para deixar passar uma cadeira de rodas. Claro. Às vezes é preciso tirar os ares das portas, às vezes é preciso alterar a disposição dos móveis em casa para a pessoa poder passar nos corredores. É preciso fazer algumas alterações, escadas, tudo o que seja escadas, às vezes se não há elevador é muito complicado para um doente. Uma pessoa compra uma casa num segundo andar sem elevador, mas depois de repente fica paraplégico. Claro, ninguém pensa nisso, como é óbvio. E no caso dos pacientes, esses pacientes exatamente que têm de ser seguidos ao longo da vida, com que frequência têm de voltar às consultas? Sim. Para serem vistos? Os doentes normalmente estão no centro, depois do primeiro internamento, têm alta no centro, não é? E geralmente são revistos de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, conforme a disponibilidade do centro, não é? O normal seria uma vez por ano irem ao médico de especialidade, mas nós estamos sempre abertos, desde que eles tenham dúvidas ou que eles queiram resolver algum problema urgente, porque muitas vezes eles próprios nos dizem que nós somos os únicos médicos que realmente percebem os seus problemas, não é? No caso dos doentes que estão mais acamados, que tipo de problemas podem ser evitados? Os que estão em casa? Portanto, os doentes, depois de saírem do centro, geralmente levam uma série de recomendações para terem muito cuidado com a pele. Nós não queremos que um doente que esteja muito tempo acamado ou muito tempo sentado venha a ter aquilo que nós chamamos de uma escara, que é uma ferida muito profunda e que muitas vezes necessita de tratamento cirúrgico. Nós queremos evitar isso e então a pessoa leva uma série de recomendações, como a alternância de decúbitos, usar uma esponja quando está sentado, uma esponja adequada ou uma almofada de gel quando está sentado na sua cadeira, ou às vezes mesmo nas camas é preciso fazer alternâncias de decúbito. Há pessoas, alguns tetraplégicos precisam que seja uma terceira pessoa a fazer ajudar nessa alternância de decúbito, normalmente são os familiares. Têm que fazer parte do programa, são essenciais. E sempre que haja alguma dúvida, algum problema com os esvaziamentos vesicais, algum problema intestinal, alguma coisa, voltar a contactar o médico antes que haja algum problema mais difícil de tratar. Daí eu dizer que nós estamos sempre a comunicar com os doentes, eles estão sempre a falar connosco. E se for preciso arranjar uma consulta urgente, entre aspas, nós voltamos a ver o doente. E, além das lesões medulares, que outros problemas podem necessitar de reabilitação? Pronto, aqui em Portugal, normalmente nos centros, para além do doente de lesão medular, estão muitos doentes com AVCs, que tiveram sequelas de AVCs, internados. Na parte... Doutor, AVC, só para explicarmos, acidente vascular cerebral. Sim. Em relação também aos acidentes de viação, muitas vezes temos traumatismos cranianos, são sequelas de traumatismos cranianos que temos internados. Temos muitos doentes na parte da pediatria, são doentes que tiveram paralisias cerebrais de infância, não é? São problemas normalmente congénitos. E os amputados são também dos doentes que muitas vezes são internados para fazer a reabilitação, nomeadamente para a colocação de próteses. Há muita gente que, por força de muitas coisas como a guerra, minas, enfim, tem de usar próteses. Uma pessoa com prótese pode viver uma vida normal? Sim, se a prótese estiver bem adaptada ao indivíduo, e o indivíduo bem adaptado à prótese, poderá ter uma vida perfeitamente normal. Aliás, nós temos muitos pacientes que utilizam prótese e fazem a vida perfeitamente normal e as pessoas ao lado às vezes nem sequer reparam que a pessoa utiliza próteses. Mas tudo vai depender do tipo de amputação que temos, não é? Claro. Se for uma amputação abaixo do joelho, numa única perna, em que a pessoa tenha muita força, seja um indivíduo jovem, consiga utilizar a prótese sem grande esforço físico,
poderá voltar a caminhar se a prótese estiver bem adaptada, se a pessoa não tiver dor e se tiver tudo... A prótese pode magoar ainda o indivíduo que a utiliza? Sim, sim, sim. No início é muito comum os doentes não se adaptarem à primeira prótese e tem que se voltar a fazer modificações para a prótese ficar no ponto mais adaptada ao indivíduo, e o próprio coto do indivíduo depois vai se adaptando à prótese. Mas no início magoa sempre, doutor? É normal? Muitas vezes é normal o doente ter algum desconforto ou às vezes dor, mas quando é assim tem que se fazer alterações. Existem vários tipos de próteses. Sim. As próteses mais antigas eram as próteses exoesqueléticas, que eram próteses como uma perna de uma boneca, digamos assim, não é? Que era feito só a parte de fora, pronto, como se fosse de barro ou uma perna de pau, como se dizia antigamente. Hoje em dia existem próteses endoesqueléticas que tentam reproduzir a continuação do esqueleto do indivíduo, não é? Se a pessoa tem uma amputação abaixo do joelho, tentamos pôr uma prótese que tenha como se fosse a tíbia e depois o pé e depois os ossos todos, pelo menos a linha em termos de biomecânica tem que ser reprodutível com a biomecânica normal do indivíduo que tenha um membro saudável, não é? E hoje em dia tem havido grandes avanços em relação a isso, com os novos materiais e com novos joelhos mecânicos, joelhos computadorizados. Pronto, a própria prótese Mas isso deve ser bem mais caro também, né, doutor? Uma cada vez mais dessas... cara em relação às anteriores que nós tínhamos, sim. Mas qualquer pessoa pode utilizar uma prótese ou há pessoas que podem e outras que nem por isso? Outras que não, sim. Temos que escolher bem a pessoa que vai utilizar a prótese. Primeiro temos que pensar o que é que a pessoa vai fazer, não é? Se é uma pessoa que vai passar o resto, se for uma pessoa idosa que vai passar o resto do tempo sentada, ou que não vai, mesmo com a prótese, não irá andar, não vai trabalhar, não vai praticar desporto, é diferente do indivíduo jovem que vai fazer essas coisas todas, não é? Logo a prótese terá que ser uma prótese diferente. Vai depender muito do tipo. Normalmente nas pessoas idosas são lesões relacionadas com diabetes, que provocam depois alterações vasculares e que levam à amputação. Muitas vezes a outra perna também já não está boa. Trabalhar tão bem. Ou então temos biamputações. Nesses casos, muitas vezes, acima uma pessoa de idade com uma biamputação é muito difícil de protetizar, né? Então nós dizemos que a pessoa não tem potencial de protetização. Nesse caso não se pode pôr duas próteses, portanto? Pode-se pôr duas próteses no indivíduo que tenha, principalmente se forem duas acima do joelho, é quase impossível a pessoa conseguir uma marcha funcional, mesmo no indivíduo jovem e forte, porque exige um dispêndio energético muito grande para uma pessoa conseguir andar com duas próteses acima do joelho. Nos casos, mas aquelas próteses mais avançadas, doutora, as tais que estávamos a falar que eram bem mais caras, nem essas? Mesmo com essas é preciso ainda que o indivíduo tenha é um dispêndio energético demasiado grande para uma marcha normal. Depois o peso da pessoa também, né, doutor, também implica muito. O indivíduo até pode fazer uma marcha dentro de casa, mas depois na rua não conseguir, o pavimento não é igual, não é um terreno liso. Às vezes é complicado. Mas nós tentamos sempre, e se for um indivíduo jovem que tenha tido uma lesão, uma amputação traumática, que são as mais comuns nos indivíduos jovens, muitas vezes conseguimos protetizar e a pessoa volta a trabalhar e volta a ter uma vida normal. E no caso dos AVCs, quais são as complicações mais frequentes? Portanto, os doentes com AVCs, muitas vezes, se for um AVC, tudo depende também, lá está, da gravidade da lesão. Neste caso, estamos a falar de uma lesão mais acima, mais grave, nível cerebral, não é? Mais acima. E os doentes podem ter uma lesão pequena ou uma lesão muito grande. No caso das lesões pequenas, muitas vezes, as sequelas que ficam podem ser apenas ao nível da linguagem ou da fala. Muitos doentes ficam com as chamadas afasias. O que é isso, doutor? Uma afasia é uma alteração a nível da comunicação. A pessoa não consegue dizer ou não percebe aquilo que se lhe diz, não consegue falar, não consegue comunicar, não é? Existem vários tipos de afasias, mas
As afasias de expressão são aqueles que não conseguem dizer aquilo que estão a pensar, e assim de uma forma mais simples. As afasias de compreensão são aquelas pessoas que não percebem aquilo que se lhe diz. É como se, de repente, estivesse num sítio onde as pessoas estivessem a falar todas uma língua estranha e a pessoa não percebe. Esses doentes são tratados também a nível da terapia da fala. Muitas vezes os AVCs têm outras complicações em relação à deglutição. As pessoas deixam de conseguir digerir os alimentos, digerir de forma correta e engasgam-se facilmente. Isso é uma das complicações mais temidas por causa do risco de pneumonias, as pneumonias de aspiração. As pessoas, se uma pessoa se engasgar muitas vezes, nomeadamente com líquidos, que é o caso com os AVCs, pode vir a desenvolver mais facilmente pneumonias do que uma pessoa que não tenha nenhum problema a nível da deglutição. Os AVCs depois têm muitos problemas a nível da marcha, ficam muitas vezes com hemiparésias, há uma metade do corpo que não mexe, não é? E posteriormente podem vir a ter... Isso é muito frequente, doutor? Sim. Geralmente, quando a pessoa tem um AVC extenso, fica com uma hemiparésia. Exatamente. Sei de muitos casos que aconteceu isso. E ficam muitas vezes, numa fase inicial, confinados ao leito ou a uma cadeira de rodas, mas muitas vezes depois com tratamentos e com doutor, reabilitação. Inclusive a acupuntura acho que também é uma das coisas que ajuda, né? Quando há uma paragem de uma das partes do corpo. Eu sei de casos de pessoas que fizeram isso. Para estimular, em termos, é uma das coisas que se pode fazer para tentar estimular, voltar a ver, sensibilizar e voltar a conseguir que haja movimento. O que é que se faz para além disso, doutor? Faz-se um programa de reeducação a nível, lá está, outra vez, do equilíbrio, de começar com tentar levantar, pôr a pessoa posturação, pôr a pessoa com uma postura adequada, sentada, depois mais vezes em pé, e a pessoa começar, entretanto, a fazer fortalecimento muscular, porque a pessoa vai perder força muscular, claro, para depois poder começar a andar. E lá está, depois é preciso outra vez voltar a tratar da parte da coordenação motora, e voltar a ensinar a pessoa a andar. Muitas doutor, vezes mas por exemplo, desculpe interrompê-lo, quando é uma paralisia da face, do lado esquerdo ou do lado direito, nesse caso, o que é que seria? Já não é de levantar pesos, ou é, doutor? Não, claro que não. Muitas vezes, quando é uma paralisia facial, só facial... Aí é um bocado diferente. Às vezes não se consegue tratar tão bem, mas também se pode tentar fazer a estimulação com acupuntura, ou com gelo, com outras formas que os terapeutas utilizam para estimular. E a ideia é conseguir que não haja tanta assimetria entre as duas faces, porque quando nós temos uma paralisia de um lado, o outro lado fica dominante e começa a repuxar, e as pessoas ficam com a chamada boca torta, que é esteticamente muito complicado. Mas isso às vezes pode não ter a ver com AVC, isso existe como uma patologia separada, sozinha. Né? Uma pessoa perfeitamente normal pode ter uma paralisia facial por outra razão que não o AVC. Aliás, é um diagnóstico diferencial com o AVC. Não é? Pronto. Muitas vezes recuperam, outras vezes não se consegue recuperar na totalidade e a pessoa fica com uma assimetria facial. Doutor, para finalizarmos, sabemos que o doutor é de Cabo Verde e mandamos um abraço para Cabo Verde. Queremos saber, em Cabo Verde existem centros de reabilitação? Como está a situação? Não, em Cabo Verde não existe neste momento nenhum centro de reabilitação. Aliás, não existe nenhum médico de reabilitação que eu tenha conhecimento em Cabo Verde. Faz parte de um bocado da consciência política também termos pessoas a pensar naquilo que se vai gastar com um doente a enviar para Portugal para fazer tratamentos, muitas vezes deslocar essa pessoa da sua família, ou no caso das crianças implica quase sempre vir um dos pais, ficar cá acaba por ser Portugal. Mais dispendioso do que se calhar criar-se um centro de reabilitação no próprio país. Acho que sim, isso seria... provavelmente não seria um centro de reabilitação de topo, não é? Mas seria um sítio onde os doentes que pudessem vir cá a Portugal fazer um primeiro internamento, depois pudessem voltar para lá e terem um seguimento mais fácil do que estar sempre a fazer o vai-vem entre a África e a Europa, não é? Nesse caso. Mas pronto, vamos ver como é que no futuro as coisas
podem... Com certeza, acontecer. boas notícias para Cabo Verde virão. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado. Se quiser colaborar e interagir connosco, pode dar-nos sugestões e temas através do nosso Facebook. Para mais informações sobre o nosso programa, pode visitar também o blog. Mas agora tome nota das principais conclusões da nossa conversa de hoje.